Eu era mais feliz quando eu não sabia um monte de coisa que hoje eu sei. Eu era mais feliz quando eu não sabia um monte de coisas que hoje eu sei. Certas coisas vão se impregnando na nossa história, na nossa vida e trazendo com essas coisas traumas e dores. Um dia, Jesus, na beirada de um lago, está registrado no livro de Marcos, capítulo 1, Jesus chama um homem e diz para ele que faria dele pescador de homens. Vinde após mim e eu vou fazer de você um pescador de homens. A pergunta então é: como e de onde se pesca um homem? Onde é que está o homem que precisa ser pescado? Quem é o homem que precisa ser pescado? Jesus então vai ensinar esta dinâmica. Discipular não é colocar alguém no banco e passar a falar coisas para que esta pessoa anote, memorize. Não. Discipular é chamar para andar junto. E quando a pessoa anda junto, passa a observar comportamento, modo de direção da história e da vida, como se soluciona problemas de toda ordem, como se conduzir diante de fatos e coisas do gênero. Isto é discipular. O resto é conversa. Jesus então vai mostrar como se pesca homens. E na sequência do texto você vê Jesus libertando um endemoniado de Cafarnaum. Em seguida, você vê Jesus libertando um leproso. Logo após, você vê Jesus curando a sogra de Pedro. Mais adiante, você vê Jesus curando o paralítico de Cafarnaum. Mais adiante, você vê Jesus chamando Levi, que veio receber o nome de Mateus, que era um homem publicano com uma má fama de corrupção. Depois ele vai atender Jairo, que era um religioso com problemas importantes em casa, especialmente com sua filhinha de 12 anos. Em seguida ele resolve o problema de uma mulher que está doente há 12 anos e tinha gastado todos os seus recursos com esta mulher, com esta doença. Depois ele vai a Decápolis e lá ele resolve o problema de um moço que tinha dificuldades de falar e de ouvir. E depois ele vai e viaja para fora de Israel até umas terras vizinhas e soluciona o problema da filha de uma mulher cananeia. Depois ele resolve o problema de um coxo. Depois ele resolve o problema de um cego em Betsaida. Tudo isto para ensinar àqueles a quem ele chamou como é que se pesca homens. Está claro aí? Sim ou não? Ok. O texto que vocês leram hoje
no verso número 27, tem uma informação. Diz assim: quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade um homem. Ok. A condição deste homem: há muito tempo estava possesso de demônios, mas ele era um homem. Há muito tempo ele andava nu, pelado, sem roupa, mas ele era um homem. Ele não morava em casa, ele morava em sepulcros, mas ele era um homem. Quando você migra para o livro de Marcos capítulo 5, dá uma olhadinha lá. Marcos capítulo 5, tem outras informações. Verso 4. Este moço, verso 3, tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias alguém o podia prender. Era um homem violento, mas ele era um homem. Verso 4: tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Era um homem bravo, irrequieto, violento, mas ele era um homem. E Jesus vai ensinar a pescar homens. No mesmo livro de Marcos capítulo 5, verso 5, diz que ele andava de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Ele se machucava. Ele não só machucava outros, ele também se machucava. Mas ele era um homem. E Jesus vê para além daquilo que está aparente aos nossos olhos. Normalmente, nós olhamos para aquilo que está fora. Olhamos para aquilo que todo mundo percebe. Mas Jesus olha onde ninguém olha. Um dia na casa de Jessé, ele deu uma orientação ao profeta Samuel, dizendo: vocês estão olhando como qualquer pessoa olha, mas eu não vejo assim, eu vejo o coração, eu vejo o que está lá dentro. E Jesus sabia que por trás de todo este problema, por trás de toda esta gama de coisas ruins que envolviam este rapaz, ali estava um homem. E Jesus queria pescar o homem deste lixo onde ele vivia. No livro de Efésios, capítulo 2, verso 2, diz o seguinte: em outro tempo, todos nós, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Há um espírito que opera nos filhos da desobediência, levando as pessoas a este caos, a esta situação ruim, fugindo da polícia, magoando seus pais, se indispondo com os vizinhos, chutando a geladeira, quebrando os pratos, fazendo panelas voar, gritarias, uma vida devastada, sem amizades, sem carinho, sem ninguém, uma vida solitária,
uma vida nos sepulcros, uma vida na companhia de mortos, uma vida terrível. É isto que o pecado faz com o ser humano. O homem foi criado e, ao término da criação, está escrito que Deus viu que era tudo muito bom. Mas o pecado degenerou, bagunçou, destruiu, arruinou, arrasou. E o homem se tornou presa do espírito que opera nos filhos da desobediência. Há pessoas que estão vivendo vida dupla. Há outros que vivem uma vida de fugas. Há outros que não conseguem erguer os olhos para olhar no olho do outro, porque envergonhados. Há pessoas escravizadas pelo inimigo, pela dor que o inimigo causa em razão de aprisionar e de induzir a problemas cada vez maiores. Mas Jesus é um pescador de homens. E Ele ensina onde é que estão esses homens, mortos em seus delitos e pecados, vivendo dissolutamente à margem do que é bom. E Ele enxerga dentro do lixo um homem. Continue lendo o texto e você perceberá mais uma coisa. Quando este homem viu a Jesus, prostrou-se diante de Jesus, exclamou com grande voz, dizendo: que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo. Mas se você pega o texto paralelo do livro de Marcos, volta lá, no capítulo 5 de novo, no verso 6, está escrito que quando ele viu Jesus, ele correu e adorou. Ele está com problemas, ele está aprisionado pelo inimigo, ele está possesso de demônios, mas ele está adorando Jesus. Vale dizer que nem todo mundo que encena adoração está liberto. Há muitas pessoas que encenam a libertação, ou que encenam a adoração, mas a vida ainda continua aprisionada no pecado, aprisionada pelo inimigo, sem conseguir viver, apenas vai sobrevivendo. Mas Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E porque veio buscar e salvar o que se havia perdido, Ele é o pescador de homens. E onde pesca o homem? No pecado. O salmo que eu mais amo é o salmo número 40. O salmo 40 diz: eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor. Mas o salmo não para por aí, e esta segunda parte me toca. Ele diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs-me sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs uma música nova na minha boca, um hino de adoração ao nosso Deus.
Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Por quê? Porque Ele me pescou de um lamaçal, pescou de um charco de lodo, pescou de um lugar ruim e me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Jesus é o pescador de homens, e não importa até onde este homem tenha ido, não importa o quão terríveis tenham sido os seus dias, não importa quão problemática é a tua história, Jesus enxerga um homem aí, Jesus enxerga uma mulher aí, e diz: eu quero pescar, arrancar daí e trazer de volta. Este moço tinha problemas em sua família. Imagine uma mãe cuidadosa, amorosa, que amamenta, que troca, que cuida. De repente vê o filho crescer, e por alguma razão o menino é vencido por algo mais forte do que ele. E quando ele é vencido por isto que é mais forte do que ele perde o juízo, perde o prumo, perde a razão, perde o respeito, palavras que agridem, olhares que acusam, dor na alma. O pecado vai degenerando. Daqui a pouco gritaria de toda ordem, daqui a pouco barulhos ouvidos pela vizinhança, daqui a pouco o menino sai de casa, vai morar nas ruas. A dor da mãe de ver o filho cada vez mais distante. Por outro lado, o menino nas ruas já não tem mais amigos, porque todos fogem dele. Arranca a roupa, grita pelos montes, está completamente fora de si. Algo mais forte que ele o venceu, e ele não é senhor das suas próprias razões. Até que ele começa a se machucar, se automutilar. Cada vez mais ele vai se degradando. Mas Jesus está do lado de cá, do mar, e ele acabou de multiplicar pão e peixe. As pessoas estão bem cuidadas ali. Está todo mundo feliz, porque viu Jesus ensinando, porque ouviu as mensagens do Senhor, porque viram os milagres, porque receberam comida. Está todo mundo feliz. Mas de repente Jesus disse: eu preciso ir do outro lado. Fazer o quê? Eu vou resgatar um homem. Um homem. E ele atravessa o mar. É nesta travessia que se levantam as ondas, porque ele está cansado numa almofada. É nesta travessia que, aliás, ele está numa montanha enquanto os discípulos vão sozinhos. É nessa travessia difícil que as ondas estão prestes a afundar o barco. Mas eles estão enfrentando a tormenta, estão enfrentando as tempestades, o vento forte, o grito da natureza, porque eles tinham intenção de pescar
um homem. Todas as lutas, todas as dificuldades da travessia, todo o sofrimento, todo o medo, é porque eles estavam no time de um que pesca homens. Por pior que seja o lugar onde esteja este homem, por mais maculada que seja a sua história, por mais nojento que seja o ambiente, Jesus enxerga um homem, e ele está levando os 12 para dizer para eles: vou pescar mais um homem, e eu quero que vocês vejam onde é que está este homem. Ele chega lá, a situação não é boa, ele tinha problemas com os vizinhos, ele tinha problemas com a sociedade, ele foi preso, fugiu, ninguém conseguia prendê-lo de novo. Quando ele estava andando num caminho, está escrito, as pessoas davam volta, porque tinham medo dele. Mas Jesus foi lá para salvá-lo, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Jesus chega, e você continua lendo. Haviam muitos demônios ali. Uma legião é uma contagem do exército romano. Alguma coisa perto de 6.000 soldados formavam uma legião. Imagine então um homem que tinha dentro dele 6.000 demônios. É muita coisa, gente. Se um já faz um estrago, imagine um que tem tantos demônios. Mas não importa a quantidade de demônios que estejam aprisionando alguém. Se há um homem ali, Jesus quer pescar este homem. Volta os seus olhos para o texto. No verso 33, está escrito que quando os demônios saíram, ele mudou de livro, é o Lucas, meu filho. 8:33. Quando saíram os demônios do homem, os demônios saíram de quem? Saíram de quem, gente? Está endemoniado, mas ele é um? Está perturbado, mas ele é um? Está na lama, mas é um? Está no buraco, mas é um? Está na sarjeta, mas é um? Está no charco de lodo, mas é um homem. Não importa até onde você foi. Jesus disse: todo aquele que o Pai me der virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E ele veio, e Jesus autorizou que os porcos recebessem aqueles demônios, e a história daquela porcada toda acabou ali. Mas aquela manada de porcos era um modo de vida daquela região, economicamente dependente disso. Quando você continua lendo no verso 34, diz que as pessoas que trabalhavam guardando aqueles porcos, ao ver o que aconteceram, fugiram e foram anunciar o ocorrido. E quando você lê o verso 35, diz: saíram para ver o que tinha acontecido. Porque chamou a atenção. Quando Jesus pescou o homem, isto chamou a atenção. E vieram
ter com Jesus. E então acharam quem, gente? O homem de quem haviam saído os demônios. Como é que ele está agora? Vestido em perfeito juízo, diz o livro de Mateus, assentado aos pés de Jesus. Antes um homem violento, antes um homem que anda nu, antes um homem que causa medo, antes um homem que representa tudo que não presta na sociedade, antes um homem que foge da cadeia, antes um homem que mora no cemitério, agora está na presença de Deus, bem vestido, assentado em perfeito juízo, porque Jesus pescou o homem daquele lixo onde ele vivia. E este é o Evangelho. Aqui está escrito que acharam o homem. Às vezes, irmãos, a gente só vê as coisas pelo rótulo que nós mesmos colocamos. Vai ali o bandido, vai ali o sem vergonha, vai ali o prostituto, vai ali o maconheiro, vai ali não sei mais quem. Mas quando Jesus pesca, todo mundo começa a ver o homem. Volta no Salmo 40, por favor. Queria que você lesse isto agora, pensando na tua própria história. Vamos lá, com força. Para um pouquinho. Quantas pessoas estão hoje no lixo, como filho pródigo na pocilga, pensando: a casa do meu pai era diferente disto, a casa do meu pai não era isto, e eu estou aqui nesse lixo agora. Verso 2, leia com força. Para um pouquinho. Se esta não é a tua realidade, se o Senhor não te livrou de um lugar horrível, do poço da mentira, do poço do pecado, do poço da corrupção, do poço das duas caras, do poço da vaidade, da falsidade, de tudo que não presta, então não diga. Mas se você sabe que Ele mudou a sua história, diga com toda a força. Vamos lá. Olha o que Jesus fez por você. Ele pescou você de um lugar terrível, de um poço de pecado, de um lugar tenebroso, maldoso, ruim, que estava te encaminhando para a perdição, para a destruição. Ele te arrancou de lá. Sabe o que mais Ele fez? Firmou você em uma rocha. Cristo é a rocha da minha salvação. Diga: Ele é a rocha da minha salvação. Tem coragem, diga. Força, vamos embora. Estávamos todos num charco de lodo, estávamos todos num poço de perdição, estávamos todos envolvidos pelo erro, pelo pecado, pelo mal, mas o Senhor Jesus veio buscar
buscar e salvar o que se havia perdido, e Ele nos pescou de lá e nos deu uma vida nova. Agora temos um problema aqui. No verso 36, diz que as pessoas que viram este episódio contaram para aquelas pessoas como é que aquele endemoniado tinha sido salvo. E às vezes, irmãos, tem gente muito esquisita, que enquanto a pessoa está no lodo, não enxerga um homem lá. Mas depois que ele é liberto, começam a achar problemas para criticar quem o libertou. O verso 37 diz que as pessoas daquela região pediu para Jesus ir embora. Imaginem a cena de Jesus indo lá para libertar o homem, e agora aquelas pessoas que viram ele liberto pedem para Jesus ir embora. Há muita gente pedindo para Jesus sair das suas vidas. A sociedade pedindo para Jesus sair das escolas. Quanta gente está pedindo para Jesus não aparecer mais na sociedade. E muita gente achando isto natural. Mas veja o verso 38. Jesus entrou no barco e foi embora. E aquele homem, diga, aquele homem. Diga, anteriormente era um problema, mas agora ele é um homem. Este homem, de quem haviam saído os demônios, pediu para Jesus que deixasse que ele fosse com Jesus. Mas olha o que Jesus faz quando ele pesca um homem. Ele diz assim: não, volta para a tua casa, porque na tua casa eles não conhecem ainda que você é um homem. Na tua casa eles veem um marginal, na tua casa eles veem um drogado, na tua casa eles veem um possesso de demônios, na tua casa eles veem um homem que briga com todo mundo, chuta o cachorro, briga com a mulher, bate nos filhos, belisca o gato, amassa a geladeira, derruba a panela, quebra prato. É isso que a tua família conheceu até hoje. Mas eu pesquei um homem. Volta lá para a tua casa e conta para eles o que Deus fez por você. Conta o que Deus fez por você. Conta como você vivia num poço de perdição, mas Jesus pescou você de lá. Este homem foi em toda a cidade e começou a pregar. Novo convertido, recém-liberto, não tinha nada de teologia, não sabia nada de hermenêutica, de homilética, de nada disso. Ele só sabia uma coisa: eu era perdido, mas Ele me achou. Eu não valia nada, mas Ele me atribuiu valor. Eu estava na lama, mas Ele me colocou na rocha. Eu estava no fundo, mas Ele me trouxe à tona. E eu agora posso dizer que Ele é o Salvador. Continua lendo. E ele começou a trabalhar. Apóstolo Paulo, anos depois, vai a uma região
e encontra o evangelho incipiente, carente de ensino, de instrução, de doutrina, mas ele encontrou a igreja lá. Decápolis quer dizer 10 pequenas aldeias ou 10 pequenas cidades. Quem evangelizou isto? Este homem, que um dia não valia nada, mas um dia Jesus o pescou. Quem foi que disse que você não ia dar nada nesta vida? Quem foi que disse que você nasceu para perder? Quem foi que disse que você não teria futuro? Jesus, o pescador de homens, continua gritando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, disse ele, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Fiquem em pés, por favor. Alma cansada, não desespere, espera em Deus, que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespera, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Cante forte. Espera em Deus e no seu poder. Oh, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Alma cansada, o teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Se os teus momentos trazem tormentos que fazem chorar, Deus te chama agora, ó, vem sem demora, em paz descansar. Cante! Aleluia! Ouça o chamado de Jesus, ouça o grito de Jesus Cristo. Não importa até onde qualquer pessoa tenha ido, se o pecado te aprisionou,
Jesus é o libertador. Se você cansou desta vida em que você não tem sentido, se você cansou de viver o tempo todo tendo que justificar-se, Jesus está pronto para pescar este homem que está aí dentro de você. Você não é isto que você está vivendo. E Jesus quer mudar a sua história. Toda a igreja feche os seus olhos, por favor. Todos, por favor, de olhos fechados. Por favor, não seja teimoso. Se você entendeu bem isto, e se você entendeu que Jesus é capaz de mudar a tua história completamente, e se você quer que Ele transporte você do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, hoje você é convidado a isto. Se há alguém aqui entre nós que porventura tenha ouvido, tenha entendido e crê que Jesus Cristo é o Salvador e que Ele quer salvar você, perdoar todos, absolutamente todos os teus pecados, salvar a tua alma, hoje é um dia de salvação. Todos de olhos fechados, por favor. Se há alguém aqui que entendeu e crê e quer, dê um sinal com a sua mão assim.